Diga ao fraco, eu sou forte. Livro de Márcia Silva. Capítulo 7. O tempo da graça de Deus para as crianças. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, gerar, e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar feridas. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de buscar, procurar e tempo de perder. Tempo de estar calado e tempo de falar, declarar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, entrar em batalha, e tempo de paz. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Eclesiastes 3, do 1 ao 8 e 14. Existe tempo da graça? O tempo da graça começou quando Jesus se fez gente e habitou entre nós, porque a Bíblia declara que a graça veio por meio de Jesus. João 1,17. Estamos vivendo então o tempo da graça. Porém, nesses últimos dias, a graça tem se manifestado de maneira sobrenatural a esta geração de crianças. Por isso eu creio que Deus tem preparado para elas um grande derramar do Espírito. Se tenho sido bem-sucedida no ministério, não é pelos meus esforços, mas pela graça de Deus. Eu creio que Ele me chamou no tempo oportuno e para um propósito específico, manifestar a sua graça a esta geração de crianças. Tudo na minha vida tem sido um arranjo de Deus para esse propósito. A família em que eu nasci, o meu casamento, a revelação da graça através do meu marido, pastor Aloísio, o meu chamado para o ministério com crianças, o discipulado de mulheres, que são aquelas que Deus tem levantado neste tempo e para este propósito. Mas é preciso compreender a graça. A graça não é comprada pelas nossas orações, pelo nosso trabalho ou talentos. A graça é recebida e jamais comprada. Por isso, temos que estar conectados com o Espírito Santo, pois Deus usará os fracos, aqueles que são cheios de graça e da verdade. Afinal, esse é o Espírito de Cristo. Mulheres cheias de graça são os canais que Deus procura hoje. O tempo de Deus. Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. A palavra plenitude aqui significa tempo para o cumprimento. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Se olharmos para o contexto histórico e político, talvez pensemos que não parecia um bom tempo para Jesus nascer, pois Israel estava vivendo uma estagnação religiosa sob o Império Romano. Mas foi esse tempo que Deus escolheu para revelar a sua graça ao seu povo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. O tempo da graça começou com Jesus. A graça é uma pessoa e não um pacote de bênçãos e mudanças sociais e políticas como os judeus esperavam. Precisamos ter revelação do Evangelho da Graça para não incorrermos no mesmo erro dos judeus na época de Jesus, que não perceberam que a graça e a verdade vieram através de Cristo. Hoje, estamos vivendo o tempo da graça. A grande comissão de Jesus, antes de ele subir aos céus, foi dada à igreja para ir e pregar o evangelho da graça a toda criatura. Este é o tempo da graça de Deus para as crianças. No seu livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, Bill Johnson afirma algo que chamou minha atenção. Ele disse assim: nunca antes na história da igreja, uma geração conseguiu passar um mover de Deus para outra geração de forma eficiente.
Se isso de fato aconteceu, talvez tenha sido porque os que estavam vivendo o mover não discerniram para quem passar aquele mover. Hoje nós sabemos, o tempo certo para começar a passar o mover de Deus é na infância. O livro de Eclesiastes menciona o tempo para muitas coisas. O autor desse livro foi Salomão, o homem mais sábio e o mais rico da Bíblia. Mas mesmo Salomão enfrentou sucessos e fracassos. No final da sua vida, ele concluiu que as coisas terrenas são vaidade. Mas quando discernirmos o tempo certo de Deus, investimos naquilo que é eterno. Quero comentar 5 aspectos deste texto de Eclesiastes que se aplica ao tempo da graça de Deus para alcançarmos as crianças. Porque certamente esse tempo terá um fim, e não podemos lamentar como Salomão fez, mas podemos semear hoje e colher em abundância amanhã. 1. Tempo de nascer. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, gerar e tempo de morrer. Eclesiastes 3, 1 e 2. O primeiro versículo traz 2 palavras diferentes para definir o tempo. A primeira é Namzaman, que significa um tempo marcado, ou quando Deus define que naquele tempo ele irá mover da determinada maneira. A segunda palavra é Te'et, que refere-se a um evento específico. O fato é que o tempo está nas mãos de Deus. Ele o usa para cumprir os seus desígnios. No versículo 2, Salomão começa a descrever o tempo para cada propósito e diz: tempo de nascer. A palavra aqui é Yalad, que significa gerar. Há tempo para gerar filhos espirituais. Isso só acontece quando o evangelho é pregado. Se cremos que este é o tempo da graça de Deus para as crianças, a salvação delas não deve ser uma questão teológica, como é para alguns, mas uma questão de urgência. O novo nascimento é uma experiência que todos devem ter. O melhor é que ela aconteça na infância. A afirmação bíblica "todos pecaram", Romanos 3:23, se aplica a todos. Como ninguém pode afirmar com exatidão qual é a idade certa para evangelizar ou nascer de novo, temos que pregar para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus quem poderia ser salvo. Ele poderia ter mencionado que as crianças nascem salvas, mas ele jamais afirmou que alguém é salvo pelo nascimento. Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 26 e 27. Para os homens, as crianças não podem ser salvas, mas para Deus tudo é possível. Em Mateus 18, Jesus faz outra afirmação poderosa sobre as crianças. Ele afirma que o evangelho deveria ser pregado para todos, independentemente da sua idade. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18:14. A expressão destes se refere àqueles de quem Jesus estava falando desde o início, ou seja, as crianças, pois ele usou uma criança como exemplo para entrar no reino. Portanto, se Jesus disse para não deixar perecer, é porque existe o risco de elas perecerem. As crianças precisam urgentemente ouvir o Evangelho, pois o século XXI trouxe inúmeras ideologias para serem disseminadas na infância. Órgãos mundiais como a ONU formulam agendas mundiais para ensinar tais ideologias. Eles sabem que, se a criança crescer com elas, não irá rejeitá-las no futuro. Porque a igreja não faz isso com o Evangelho, já que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê?
as crianças estão entre os que creem. Estatísticas mundiais. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, o número de crianças atualmente entre 0 e 14 anos no mundo é de 1,82 bilhão, o que representa 28% da população mundial. Por outro lado, o total de crianças com até 14 anos de idade caiu de 45 milhões em 2010 para 40 milhões em 2022. Isso mostra que o tempo para evangelizar essa idade está passando. No Brasil, quando a população atingiu 210 milhões de pessoas, 53 milhões eram menores de 18 anos de idade, estimativa do IBGE para 2019. Outras fontes mostram que no Brasil existem 35 milhões de crianças de até 12 anos de idade, o que corresponde a 17% da população, unicef.org. Por que esses dados são importantes? Porque eles mostram que essa é a maior população de crianças vivendo hoje no Brasil e no mundo. Porém, isso já está mudando. Se queremos ter uma grande colheita, temos que pregar o Evangelho às crianças hoje, pois a infância é a idade mais aberta para receber o Evangelho. Para mostrar a urgência deste assunto, basta olharmos os dados que mostram como as taxas de suicídio e homicídios na infância e adolescência estão crescendo em todo o mundo. Estudos com dados específicos dos Estados Unidos, Divisão de Estatísticas Vitais do NCHS, mostram que a taxa de suicídio entre pessoas de 10 a 24 anos aumentou 56% entre 2007 e 2017. Isso significa um aumento de 6,8 para 10,6 a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de suicídio de jovens cresceu 6% ao ano entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentou 29% a cada ano neste mesmo período. A fonte é o Fiocruz 2024. É patente aos nossos olhos que a infância está sendo vítima de um ataque maligno, que usa ideologias, instituições governamentais e até mesmo ministérios da educação para infiltrar nas escolas primárias ideologias e ensinos tóxicos. Portanto, é lá que devemos estar também, pois a luz deve brilhar nas trevas. Nós somos a luz do mundo. Este é o tempo da graça de Deus para a atual geração de crianças. 2. Tempo de buscar. Tempo de buscar e tempo de perder. Eclesiastes 3:6. A palavra buscar no original é bakash, que significa procurar até encontrar. Algumas versões bíblicas usam a palavra procurar em vez de buscar, pois as duas nos dão o mesmo significado. A Bíblia está afirmando que existe o tempo certo de ir atrás daqueles que estão perecendo. É uma perda de tempo ficar discutindo teologia sobre salvação de crianças, porque enquanto isso, muitas estão perecendo, como mostram as estatísticas sobre a infância. Quero citar aqui uma parábola de Jesus sobre o tipo de pessoas que deveríamos procurar para pregar o Evangelho. Então disse: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste,
e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Lucas 14, do 12 ao 23. Jesus falou sobre o tempo oportuno para convidar a pregar o Evangelho. A ceia refere-se à ceia do Cordeiro, que um dia será celebrada com Cristo. Mas hoje é tempo de sair e buscar os perdidos. Nessa parábola, os convidados começaram a dar desculpas, e isso provocou a ira do dono da festa, que aponta para Deus. Então, ele redireciona o convite para outros que não eram convidados originais. Creio que o mesmo acontece hoje. Jesus nos envia a muitos que estão distantes e desgarrados. Nós somos esse servo enviado por Deus para sair e ir onde pessoas estão perecendo. No caso das crianças, elas não irão aos prédios da igreja para ouvir a palavra. É preciso ir aonde elas estão. Esse é o trabalho das células de crianças, que estão alcançando milhares de crianças nas casas, nas escolas e instituições infantis. Por 3 vezes o dono da festa manda o servo sair e buscar os convidados. Sair significa ir aonde as pessoas estão. Sai pelas ruas e becos, caminhos e atalhos. Ele está falando sobre onde procurar. Os atalhos falam daquilo que desvia do caminho, lugares em que muitos não vão, mas onde teremos que ir para encontrar as crianças. Creio que são os trabalhos extralocais da igreja, como creches, escolas, abrigos. Esse tipo de trabalho social com crianças não é uma opção, é uma necessidade. Certa vez, a Luísa e eu estávamos jantando na casa do prefeito de Goiânia. Na época era o senhor Iris Rezende. E no final do jantar, ele perguntou ao Aloísio se tinha algum pedido para fazer. O Aloísio respondeu que não. Naquela hora, eu disse ao prefeito que eu tinha um pedido, não para mim, mas para as crianças, pois gostaria de entrar numa instituição social para trabalhar com elas. Sua esposa respondeu: isso é música para os seus ouvidos. Em pouco tempo, eu estava dentro de um abrigo para crianças, onde pude conhecer a realidade das instituições e das crianças que eram recebidas lá. Até Deus nos dar a nossa própria instituição, que é hoje o Instituto Radicais Kids, onde atendemos crianças de 0 a 7 anos. Às vezes, Deus coloca na sua frente uma porta e você só tem que entrar por ela. Independentemente de como vai acontecer, a ordem de Deus para nós hoje é: sai e vai buscar os perdidos onde eles estão, pois um dia serão esses que se assentarão à mesa com o Cordeiro de Deus. 3. Tempo de curar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Eclesiastes 3:3. A palavra curar é Rafá, o Deus que cura as aflições pessoais. A salvação de Deus inclui também a cura física e da alma. É tempo de curar as feridas emocionais das crianças, como traumas, abusos, depressão, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Pregar o Evangelho é compartilhar do amor de Deus pelas crianças. É isso que fazemos no Encontro com Deus, que realizamos para crianças e juvenis. É impressionante como essa mensagem alcança o coração delas, porque elas têm necessidade de saber que são amadas. Quando uma criança não se sente amada, ela cresce com insegurança, e isso afeta todos os seus relacionamentos na fase adulta. O livro O Amado Coração foi escrito para crianças justamente para contar a respeito do amor de Deus por elas. É incrível como esse livro conquista as crianças de todas as idades. Embora a mensagem seja simples, ela é essencial na infância. Este deve ser o foco do Evangelho: contar às crianças que elas são amadas de Deus.
O Senhor nos confiou um rebanho grande de crianças nas células. E ali, como também nos encontros, percebemos como as crianças são feridas e sofrem tantas coisas terríveis, como abuso sexual, violência, abandono, maus tratos. Isso produz feridas profundas que não são resolvidas com um trabalho social eficiente. Somente o Evangelho tem o poder de curar essas feridas e traumas na infância. Jesus demonstrou amor e um carinho especial quando lidava com as crianças. Ele é o modelo para nós como líderes e pastores de crianças. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 15 e 16. Mesmo dentro das igrejas, existem crianças que crescem e não conhecem o amor de Deus ou não se sentem amadas. Algumas crescem com medo do Senhor, porque receberam uma imagem errada de Deus. E por não saberem que o amor de Deus por elas não muda, se afastam dele quando crescem. A verdade é que você não pode amar a quem você teme. Para que as crianças possam amar o Senhor, primeiro elas precisam saber que são amadas por Ele. Gostei muito do testemunho de uma líder de célula que ministrou a lição "O amor de Deus não muda". Depois da reunião, as crianças foram brincar com uma pracinha. E 2 meninos apanharam limões numa árvore de lá. Um senhor viu e deu uma bronca neles. Deus não gosta de crianças que roubam limão. Um deles olhou para ele e disse: "O senhor está errado, porque o amor de Deus não muda". Aquela criança, além de aprender esse princípio, soube aplicá-lo no momento certo. Nem sempre os adultos respondem tão rápido. Crianças que sabem que são amadas são seguras, ousadas e crescem responsáveis, porque o pai é quem passa segurança para elas. Mesmo não tendo um referencial humano de paternidade, elas podem receber isso do Pai Celestial. Então, vamos contar a essas crianças o amor de Deus por elas. 4. Tempo de falar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Falar, no original, é dabar, que quer dizer declarar. Enquanto a palavra calar significa quieto em silêncio inerente, não é tempo de ficar calado, é tempo de falar, ou seja, de declarar a palavra de Deus para as crianças. Existe um entendimento equivocado em muitas igrejas de que as crianças não entendem o Evangelho ou o que a Bíblia diz. Isso não é verdade. Elas são capazes de entender o Evangelho, basta contar-lhes de maneira que elas compreendam. Por subestimar as crianças, muitos estão calados, quietos, em silêncio dentro das igrejas. Mas, se nós não pregarmos, como elas ouvirão? E se não for agora, quando será? E toda a multidão dos discípulos passou a louvar a Deus em alta voz. Então, alguns dos fariseus lhe disseram: "Mestre, repreende os teus discípulos." Mas ele lhes respondeu: "Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão." Lucas 19, do 37 ao 40. Jesus nos advertiu para não ficarmos calados quanto à pregação do Evangelho. Ficar calado nesse contexto é recusar-se a falar, ficar indisposto para pregar. As pedras vão adquirir voz e falar alto se nós ficarmos calados. Eu já recebi mensagens de líderes e até esposas de pastores me pedindo para liberá-los da liderança e do trabalho com crianças. Isso é o mesmo que dizer: "Me autorize a ficar calada." Creio que esse sentimento de desânimo e inércia não procede de Deus. Quando somos cheios da palavra, temos vontade de falar. O livro de Atos relata que no Pentecoste, eles ficaram cheios do Espírito e passaram a falar. Logo depois, Pedro se levantou e pregou o Evangelho, e quase 3.000 se converteram, porque o desejo de falar é o resultado de estar cheio.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. Nós somos cheios falando. Isso acontece quando oramos e quando falamos a palavra. Muitos não querem pregar porque estão vazios e acham que terão tempo para fazer isso depois. Mas hoje é o tempo de pregar o Evangelho e de ensinar a verdade para as crianças. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Nosso trabalho como pastores e líderes é colocar na mente e na boca das crianças a palavra escrita e, a seu tempo, elas falarão da parte de Deus, pois sabemos que as crianças também podem ser cheias da palavra. 5. Tempo de guerrear. Tempo de guerrear e tempo de paz. Eclesiastes 3:8. Guerrear é entrar em batalha e fazer guerra espiritual. Neste livro falamos sobre como Deus usa os fracos, pois o alvo do Senhor é lutar por nós. A guerra é dele. Nós somos apenas coadjuvantes. O versículo anterior de Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de rasgar. No original, rasgar é cara, que refere-se a rasgar os céus, como um ato de clamor diante de Deus. É tempo de rasgar os céus com as nossas orações. Orar é também guerrear no mundo espiritual. Deixe-me dizer o que significa guerrear em oração. É posicionar-se diante do inimigo para neutralizar as forças dele. Um exemplo disso, na Bíblia, é Moisés, que se posicionou diante de Faraó e viu o poder de Deus se manifestar para tirar o povo do Egito. Posicionar-se é usar a sua autoridade espiritual para neutralizar o inimigo. Alguns anos atrás, eu fui a São Paulo para uma conferência e estava acompanhando a votação do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre a liberdade de ensino religioso nas escolas públicas. Chegou o momento de eu sair para a reunião e faltava apenas um voto, mas eu não podia esperar até o final. Então orei e coloquei as minhas mãos na televisão, declarando que as portas das escolas públicas no Brasil permaneceriam abertas, pois era o nosso tempo de entrar lá e pregar o Evangelho às crianças. Quando cheguei mais tarde, fui assistir ao noticiário. O último voto da ministra Carmen Lúcia definiu a favor da liberdade para o ensino religioso nas escolas públicas. Não creio que isso foi coincidência, pois naquela hora eu não fui movida de uma causa humana, e sim pelo Espírito de Deus, que se moveu em mim. Eu creio no Deus que abre e fecha portas, porém nós trabalhamos com Ele em oração, porque Ele decidiu agir na terra através da sua igreja. Guerrear implica ensinar as crianças a orar. Nós oramos por elas, mas também as ensinamos a orar. Jesus nos deu autoridade para orar em seu nome. E o mundo espiritual não reconhece a idade de quem ora, e sim o nome de Jesus. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Salmos 8, 2 e 3. Suscitar força é o mesmo que ordenar ou usar sua autoridade. Essa força refere-se à manifestação de poder. A Bíblia declara que, quando as crianças oram e louvam, elas podem emudecer o diabo, ou seja, neutralizar os seus planos e levá-lo a fracassar. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Quando as crianças clamam, os céus serão rasgados pelo seu clamor e um grande mover de Deus virá sobre nós. O que estamos vendo é só o começo. Se não discernirmos o tempo da graça de Deus para as crianças,
corremos o risco de ser mais uma geração a perder a próxima geração. Hoje é o tempo da graça de Deus para as crianças, pois o maior mover do Senhor será através delas, porque Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Fim do capítulo 7.